buscamos primeiramente o Teu reino e a Tua justiça, Senhor, porque nós queremos Te agradar. Oh, atende ao desejo do nosso coração. Olha para cada um de nós aqui nesta manhã e faz a Tua obra. A Tua palavra diz: pereceria sem dúvida se não víssemos o reino do Senhor na terra dos viventes. Se apresenta a cada um de nós. Fala ao nosso coração a cada dia, em Teu nome, Jesus Cristo. E todo o povo diz comigo: amém, 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 amém. Gente, a cada dia eu sinto no meu coração de dizer que quando nós nos reunimos, nós não podemos perder o nosso tempo. Nós temos que perder aquela ideia de uma igreja social. Nós precisamos perder a ideia da qual Deus diz a cada dia em nosso coração que Ele está enjoado de ajuntamento solene, de ajuntamento por obrigação, de ajuntamento por obrigação, tem mais, dever, obediência, não a uma lei divina, mas a uma lei humana. A lei humana traz jugo, a lei humana traz cansaço, mas a palavra de Deus diz, Jesus dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Numa sociedade ou numa reunião social, há um peso de apresentação, há um peso de comportamento humano. Como é que eu devo me vestir? Como é que eu devo me portar? Como é que eu devo me alimentar? Como é que eu devo falar? Como é que eu devo fazer tantas coisas? No ajuntamento espiritual, nós nos derramamos na presença do Senhor. Nós não precisamos brilhar, nós não precisamos aparecer, porque Ele é a nossa luz. A palavra de Deus diz que quando nós estivermos na presença do Cordeiro, Ele é a nossa luz. Gente, por que eu falo tudo isso? Para nós entendermos um pouco a palavra de Deus. Se nós voltarmos lá para o Velho Testamento, acredito que no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, nós vemos que a irresponsabilidade da igreja, nós vemos que a irresponsabilidade dos seus mandatários, nós vemos que a irresponsabilidade daqueles que dirigem o povo faz com que a igreja perca a sua luz. Faz com que a igreja perca o testemunho. E nós vemos nesse capítulo que nós mencionamos, no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel,
uma luta que era constante entre os israelenses, o povo de Deus, os israelitas e os filisteus. Para que nós saibamos que realmente Ele está no meio de nós. Quando o povo peregrinava lá pelo deserto, aqueles 40 anos em que eles estavam sendo depurados porque eles não podiam chegar à terra de Canaã, aquela geração, a palavra de Deus diz que no meio do povo durante o dia havia uma coluna de fumaça e durante a noite uma coluna de fogo. Quando a coluna de fumaça ou a coluna de fogo parava, todo aquele povo parava, porque eles não podiam ficar sem a presença de Deus. Gente, o que é uma visão? Uma visão não é a doutrina da igreja. Não corte o cabelo, não se pinte, não faça isso, não faça aquilo, não sei o que, não sei o que. Não! É Deus no meio da nossa vida. E agora no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel nós vamos ver que agora eles estavam perdendo a luta para os filisteus. Sabe do que eles se lembraram? Da arca. Eles se lembraram do testemunho de Deus. A arca é o testemunho de Deus, é a presença de Deus. Por isso que ela ficava no lugar santíssimo, aonde somente o sacerdote entrava uma vez por ano. Mas como eles se sentiram longe da arca, eles acharam, puxa vida, é a arca que está nos fazendo perder, mas eles esqueceram quem eram os filhos de Eli, quem era Eli, que era o sacerdote, que era o juiz, que julgava sobre o povo, mas ele não julgava sobre a sua casa. Gente, por que Paulo dá instrução a Timóteo? Paulo dá instrução a Tito. Olha, se o ministro não for um bom dono de casa, se o sacerdote não for um chefe de família, se ele não souber cuidar da sua casa, como é que ele pode cuidar do povo de Deus? Ser crente é fácil. Ser um filho de Deus não é fácil. Mas isso não quer dizer que é difícil. Não é fácil porque nós não podemos nos tornar filho de Deus de qualquer maneira. Nós não podemos nos tornar amigo de Deus de qualquer maneira. Nós não podemos nos tornar conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo, de varão perfeito, de qualquer maneira. Nós precisamos da presença de Deus continuamente na nossa vida. E Deus precisa da nossa presença continuamente em sua vida. Aonde nós temos estado? O que nós temos guardado? Agora, aquela luta estava terrível, já havia morrido muitos judeus, e eles mandam buscar a arca, e a matança se torna maior, porque eles estavam em pecado. Eu quero chegar nos dias de hoje. Muitas vezes nós paramos e reclamamos: aonde está Deus? Por que está acontecendo isso na minha vida?
Por que que isso acontece ainda? Eu já aceitei a Jesus. Lembre-se, a palavra de Deus diz que quando a arca saiu de Siló, o tabernáculo ficou sem a arca, mas eles continuavam frequentando o tabernáculo, eles continuavam orando, eles continuavam pagando os votos, mas sem a presença de Deus, porque a arca é a presença de Deus, era a presença de Deus.